Graça e paz! Você conhece realmente o Deus da tua Bíblia? O que vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você tem aprendido sobre a divindade. Neste vídeo, vamos provar, com base nas Escrituras, que Jesus Cristo não é apenas parte de Deus, mas é o mesmo Deus que se manifestou em carne, com o nome de Jesus. Não existe um Deus Filho, Deus Espírito Santo e mais um Deus Pai. Não existe essa pluralidade nas Escrituras. Não existe esse politeísmo na divindade. Existe sim um só Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, único, eterno e indivisível. Mas atenção, assista até o final do vídeo, para não perder o ponto mais crucial do entendimento. Por isso, fique até o final. E se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários, porque aqui a gente responde com base na Bíblia, não em tradição religiosa. Se ainda não é inscrito no canal Escatologia Consumada, se inscreva agora mesmo. Isso é muito importante. Se você já é inscrito, então deixe o seu like. E isso nos ajuda muito a espalhar essa verdade e alcançar quem precisa conhecer mais e mais as verdades contidas na palavra de Deus a respeito do único Deus. Portanto, vamos à pergunta que não quer calar. Se Deus se manifestou na carne, ele deixou de ser espírito? Quando ele se manifestou na carne, o céu ficou vazio? A resposta de primeira mão é dizer não. Deus não deixou de ser espírito ao se manifestar na carne. A manifestação de Deus em carne, conforme o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido assim na glória. Isso não implica em uma mudança em sua natureza essencial como espírito. Conforme João capítulo 4, versículo 24, que nos diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus, ele é imutável, não muda, conforme a sua essência de ser Deus em espírito. Conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6, que nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O fato de ele ter se manifestado em carne não significa que ele deixou de ser o que sempre foi. O Espírito eterno, invisível. A manifestação não é uma transformação. A Escritura afirma, como nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso é manifestação, não uma conversão ou uma transformação de essência. Manifestar é tornar visível o que é invisível, ou seja, o que era invisível se tornou visível na carne, sendo espírito invisível.
Ele se tornou visível ao se manifestar na carne em Cristo, com o nome de Jesus. Isso não significa que ele deixou de ser Espírito. Deus, ele preenche os céus e a terra com seu Espírito. É o que diz Jeremias capítulo 23, e o versículo 23, que nos diz: porventura o Senhor é o Deus de perto? Vamos voltar a passagem de novo. Porventura o Senhor é o Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Portanto, Deus, ele é um Deus espiritual, Deus é Espírito. Ele preenche os céus e a terra com seu Espírito. E este mesmo Deus, ele sim, por ser Espírito invisível, ele se tornou visível na carne humana. Nós vamos ver isso muito bem detalhado dentro deste estudo. Portanto, vamos ver com mais profundidade esta questão da indivisibilidade de Deus. Deus é indivisível. O que significa isso? Que Deus não tem outro Deus que ele possa se comunicar. Deus é incomunicável com outro Deus porque não existe outro. Ele é indivisível. Não há outro na divindade que se possa dar as mãos para que ele possa reconhecer um outro além dele. Então ele é indivisível. Não existe essa pluralidade na divindade. E nós vamos decorrer dentro das Escrituras, passagem por passagens, na Bíblia. A revelação central e inegociável da Escritura é esta. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta não é apenas uma declaração de fé do povo de hebreu, mas é a base inabalável da verdadeira adoração ao Deus que se revelou como o absoluto, o eterno, o incomparável. Ou seja, é o único. Ao afirmarmos que Deus é único, estamos confessando que não existe nenhuma outra entidade, outro ser, ou essência divina que compartilhe com ele o status da deidade. Não existe outro compartilhando a sua deidade como Deus. Ele é singular, exclusivo, absoluto em si mesmo. Não existe segundo, não existe a terceira pessoa. Existe sim um Deus único. Não existe nenhum paralelo, nenhum parceiro. A palavra é clara: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Vamos ver isso em Isaías 43, versículo 10. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Antes dele, não houve um Deus Filho. E depois dele, muito menos, se houve algum tipo de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. O próprio Deus é o próprio Espírito Santo. Opa, isso mesmo? Sim.
Vamos ver isso, vamos. Abriu parênteses. Em João capítulo 4, versículo 24, nos diz que Deus é Espírito. E importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Espírito é a essência do que ele é. Deus. E por esse ser Deus não existe outro. Deus é Espírito. Santidade é um atributo de Deus. Por exemplo, Levítico 11:44 diz o seguinte. Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Portanto, santidade é um atributo de Deus, não é um outro Deus. Não é um Deus Espírito Santo, não existe essa terceira pessoa. Santidade é um atributo de Deus, é o que, na verdade, se torna Deus santo. É o atributo que ele por si mesmo já existe com ele. Portanto, ele é o Espírito Santo. Espírito é a sua essência do que ele é. Deus é o título que ele tem. Jesus é o nome que foi adotado para ele, como menino. Portanto, dizer que existe um Deus Filho, ou uma terceira pessoa além de Deus, ou quem sabe uma quarta, isso é uma falsificação na divindade. Vamos ler Isaías capítulo 44 e o versículo 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel. Vamos lá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Amém? Não há Deus fora dele. Portanto, isso porque ele é espírito puro, infinito, imutável. A divindade não é uma substância compartilhável, como um poder que pudesse ser repassado, transferido ou dividido. O próprio Senhor declara, onde nós lemos aqui Isaías 43, e versículo 10. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja, ele não é apenas o primeiro, ele é o único. E não existe espaço ontológico ou teológico para qualquer outro. Quando falamos da indivisibilidade de Deus, estamos dizendo que ele é completo em si mesmo, absoluto em sua essência e em sua existência, e que toda tentativa de compartimentalizar ou multiplicar a divindade é uma afronta direta ao testemunho das Escrituras. Por isso, quando nós lemos ali em Isaías capítulo 44 e o versículo 6, que diz que assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Esta é a confissão direta de que não existe espaço para mais ninguém na eternidade, como Deus. Nem antes e nem depois, nem ao lado dele. Deus não é apenas Deus,
não apenas afirma que não há outro, mas que não conhece outro além dele. Como, por exemplo, Isaías capítulo 44, versículo 8, diz o seguinte: não vos assombreis, nem temais. Porventura, não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir? E não vos anunciei? Porque vos sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus além de mim? Ou fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, quando você ouvir uma outra mensagem em que diga que há um outro Deus além do próprio Deus, como um Deus Filho, ou uma terceira pessoa, segunda pessoa, ou quarta pessoa, lembra dessa passagem. Deus falando, não há outra rocha que eu conheça. Tentar conceber múltiplas pessoas em Deus é quebrar a unicidade do Eterno. É paganizar a fé. É recair no politeísmo que Israel foi repetidamente advertido a rejeitar. Por isso, Deus se revela como o único Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Como, por exemplo, aqui em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Ele é único em existência, único em essência, único em glória, único em soberania. A revelação do Antigo ao Novo Testamento nunca aponta um compartilhamento da deidade com outro ser, mas sempre reafirma que Deus é um só. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Paulo não apenas cria nisso, ele ensinava isso como doutrina apostólica, pois crer que Deus é um só é a essência do verdadeiro evangelho. Portanto, cremos perfeitamente que Deus é um só e indivisível. Se Ele é único, se Ele é Espírito, a Bíblia deixa claramente, dentro de todos os parâmetros bíblicos, que Ele é invisível. E por ele se tornar invisível, por ele ser invisível, Ele também se tornou visível na carne. Vamos ver dentro desse contexto, sobre a manifestação de Deus na carne. Para compreendermos a essência de Deus, precisamos começar pela revelação fundamental que Deus é Espírito. Nós já vemos isso em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Isso significa que Ele não é limitado por forma física, matéria ou localização espacial. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a mulher samaritana que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, apontando para uma realidade divina que transcende tudo aquilo que é visível e palpável. Quando afirmamos que Deus é invisível, não estamos falando de ausência ou vazio, mas de uma essência espiritual tão elevada que não pode ser percebida pelos sentidos humanos naturais. Isso é confirmado por Paulo ao escrever que ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, seja honra e glória. Em 1 Timóteo
capítulo 1, versículo 17. Ele é invisível por natureza, pois sua existência espiritual, eterna e imensurável. A invisibilidade de Deus também é reafirmada em Colossenses, capítulo 1 e versículo 15, que nos diz: o qual é a imagem de Deus invisível, ou seja, o homem invisível, Jesus Cristo, era a imagem do Deus invisível. Portanto, vamos agora adentrar na parte mais importante desse estudo, sobre a manifestação de Deus. Como Deus se manifestou na carne? A nossa passagem básica é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida, ou seja, não pode haver dúvida, é sem dúvida. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus não foi uma segunda pessoa, não foi uma terceira pessoa. Deus se manifestou em carne. Como só existe um Deus, então foi o único que mesmo que se manifestou. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Ou seja, depois da sua manifestação em carne, quando ele subiu aos céus naquele corpo humano, ele desfez, e a Bíblia diz que ele voltou à sua forma original. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Portanto, se manifestou em carne, tornando-se visível, tocável e habitável entre os homens. Esta manifestação não foi um plano alternativo, nem uma segunda pessoa assumindo a missão da redenção. Não. Foi o próprio Deus, o único que existe, vindo ao mundo em forma humana, conforme havia sido amplamente profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento e plenamente cumprido no Novo. Vamos às profecias da manifestação de Deus em carne. Em Isaías capítulo 7 e versículo 14, nos diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo seu nome de Emanuel. Isso foi Isaías que profetizou que o menino ia nascer. E que o nome ou seja, que este menino ia ser chamado de Emanuel. Mas, na verdade, o que significaria esse Emanuel, que ia nascer da Virgem Maria? Em Mateus capítulo 1, versículo 23, nos dá a resposta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome Emanuel não era um simples título poético, mas uma declaração da natureza do ser que nasceria. Deus conosco. Ou seja, não apenas alguém enviado por Deus, mas o próprio Deus presente entre nós. No cumprimento do Novo Testamento, nós vimos registrado isso em Mateus capítulo 1, versículo 23, como nós acabamos de ler. Aqui vemos que a profecia não foi simbólica nem alegórica, mas sim foi literalmente manifestada. O Deus invisível assumiu a forma humana para habitar entre os homens. Vamos a uma outra profecia.
Em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Será de quem está se tratando? Você já sabe, deve saber, né? Está se tratando de Jesus Cristo, o menino que nasceu ali de Maria. Vamos reforçar a passagem. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha, nós já sabemos que não existe outro Deus. Deus Forte. A Bíblia diz que antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum haveria. Nós lemos isso em Isaías capítulo 43, versículo 10. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade é porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda assim, Isaías 44, versículo 24 diz o seguinte. Isaías 44, versículo 24, olha o que nos diz. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Isso mesmo, é para justamente poder dar por encerrado de que não há outro Deus além dele, nem antes dele e nem depois dele. Como diz Isaías 43, versículo 10, onde nós já lemos, mas para reforçar isso, nas nossas mentes nós vamos ler de novo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Este texto de Isaías, onde nós lemos Isaías capítulo 9, versículo 6, esse texto não apenas aponta o nascimento do menino, mas declara abertamente que este menino era o próprio Deus, manifestado na carne. Como Deus forte, como Pai da eternidade. Ele não viria para apresentar Deus, mas para ser o próprio Deus entre nós. No Novo Testamento, essa palavra encontra eco poderoso. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1 e o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era outro, não era a segunda pessoa, não era a terceira pessoa, não era uma quarta, não, era o próprio Deus. E a Bíblia diz, porque verbo é a expressão, é palavra. E a palavra de Deus ela não se distingue em relação a ser outro Deus, não. A palavra de Deus é o verbo é a palavra de Deus. Verbo é expressão. E esse verbo, a Bíblia diz no versículo 14, que ele se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o verbo, logos, significando a palavra eterna de Deus. Não era um outro ser, mas era Deus. E este mesmo Deus se fez carne. Aqui está o cumprimento direto de Isaías. Deus forte,
agora se revela no Filho que nos foi dado. Portanto, a manifestação teve um cumprimento. Não em um outro Deus, mas através do mesmo Deus. Onde nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo define a revelação com clareza e absoluta. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não foi um filho se manifestando na carne, não. A Bíblia diz claramente que foi Deus. A palavra de Deus não fala que foi um filho que se manifestou, que se manifestou em carne, não. Como se fosse também um ser preexistente e separado, não. Foi Deus mesmo, o único, o indivisível, o Espírito Eterno, que se fez visível em um corpo humano. Este é o centro da fé unicista. O Deus de Israel, aquele que falou do meio da sarça, que abriu o mar vermelho, que deu a lei no Sinai, é o mesmo que nasceu de Maria, andou sobre a terra, foi crucificado e ressuscitou. Não houve troca de personagens. Não houve nova entidade. Houve apenas manifestação. Isso é confirmado quando Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Com João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu mostras o Pai? Porque na verdade, Filipe queria ver o Pai. Vamos começar aqui no versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É a pergunta que muitos hoje fazem, só que não faz de modo explícito. Eles falam através de situações diferentes. Eles dizem que tem um Deus Filho, uma segunda pessoa. Por quê? Porque na verdade eles não vê o Pai em Jesus Cristo. Eles não vê o Deus manifestado. Eles precisam fazer a mesma pergunta para Jesus. Mas como nós não temos mais um Jesus fisicamente, eles têm que examinar a palavra. Porque está escrito quando nós estamos lendo. Aí Jesus diz a resposta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu mostras o Pai? Ou seja, se os discípulos, envolvendo Filipe, viam Jesus como homem ali, eles viam um ser humano, o Filho. Mas se eles olhassem e crescem que ali haveria o Espírito, eles estavam vendo Deus manifestado em carne. Porque a Bíblia fala claramente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Cadê o 19? Isso. Opa, estou errando aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Era Deus que estava ali, entre os discípulos. Amém? Portanto, Jesus Cristo é a manifestação de Deus na carne. Jesus em si é o nome de Deus manifestado em carne. O único Deus verdadeiro.
Para que não haja dúvida alguma sobre a identidade de Jesus Cristo, as Escrituras revelam de forma absolutamente clara e progressiva que Jesus Cristo é o próprio Deus manifesto em carne. O único Deus eterno, invisível e criador de todas as coisas, que assumiu a forma humana para se revelar aos homens e cumprir o plano eterno de redenção. Não estamos falando e nem diante de mais um enviado, não. Ou de uma segunda pessoa, também não. Ou um semideus subordinado, também não. Mas da plena manifestação do único Deus, que sempre existiu e que se revelou com o nome revelado, Jesus. Amém? Portanto, o Novo Testamento confirma que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Já começando, nós lemos em João capítulo 1 e versículo 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus, sendo o próprio Deus, que Deus em si é a sua palavra, e Deus não se forma outro Deus, é o próprio Deus, se manifestou na carne. Versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se manifestou na carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é definitivo. O Verbo que era Deus se fez carne, ou seja, Deus se manifestou em forma humana. E essa manifestação não gerou outro ser, não criou uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus revelado. O apóstolo Paulo declara sem reservas em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ou seja, é sem dúvida alguma. Portanto, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Aqui as Escrituras não diz que o Filho se manifestou em carne, não. Diz que Deus se manifestou. O mesmo Deus que sempre existiu, eterno e único, agora visível em um corpo humano, chamado Jesus Cristo. Jesus é o único Deus reconhecido e adorado. Em 1 João, capítulo 5, e o versículo 20, nos diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém? Eu acredito que até aqui você, meu prezado irmão, você, minha prezada irmã, já deu para compreender um pouco mais a respeito da divindade. Eu creio que não foi tudo que poderia você ter ouvido para que tirasse todas as suas dúvidas. Mas, obviamente, se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Pode deixar, não tem problema. Faça qualquer pergunta a respeito da divindade. Não é ignorado. É com muita gratidão por ter acompanhado até aqui este estudo tão importante. Como vimos, Deus não deixou de ser Espírito e nem muito menos deixou de ser Deus. E muito menos deixou de ser único e indivisível.
ao se manifestar na carne. Ele apenas se revelou de forma visível, sem nunca perder sua essência eterna e indivisível. Que essa clareza permaneça firme no teu entendimento. E no próximo vídeo, podemos continuar com mais verdades espirituais que libertam. Sim, também vamos dar continuidade nos estudos sobre a escatologia consumada, porque a escatologia, a unicidade de Deus, ela faz parte da escatologia consumada, porque ela faz parte de um só evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Quem ensina a escatologia consumada, ensina a unicidade de Deus como único e indivisível. Nunca como Deus em três pessoas, nunca como uma pluralidade na divindade, nunca como um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, não, mas como um único Deus verdadeiro e indivisível. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Mais algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu solicito a você que faça isso porque é importante, porque o YouTube reconhece estas grandes verdades, ou seja, ele reconhece a relevância deste trabalho e possa divulgar mais pessoas. Se você já é inscrito, deixe o seu like, contribua com este canal. Estou agradecido por você ter chegado aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.